Chegamos à nossa última parte do nosso tema Áreas de Alto Valor de Conservação, que é um dos 10 temas que a gente julga importante dentro da certificação de manejo florestal. Então, a gente fala um pouco sobre o tema, né, e também sobre a redação do que diz os sistemas de certificação FSC e CERFLOR, que são, no caso, CERFLOR/PFC, né, que são os dois principais sistemas de certificação no mundo. Tá? Então, dentro daquele conceito de áreas de alto valor de conservação, são aquelas áreas que estão cujos locais possuem devem ter especial atenção, como áreas de nascente de rios, como locais onde tem espécies ameaçadas ou endêmicas, entre outras. Então, nessa aula a gente vai falar sobre um estudo que a gente realizou na época do doutorado na Universidade Federal de Viçosa, né? Até vim com a camisa da UFV, né? A gente fez um estudo na época que a gente queria ver o seguinte, né? Das empresas florestais, aquelas que tinham plantios florestais, pinos, eucaliptos, dentre outras, a gente queria pegar os resumos públicos, tá, das empresas, né, que estão disponíveis, por isso que são públicos, e quantificar de cada uma das empresas a respectiva área de plantio, a área de proteção ambiental, seja reserva legal ou APP, a área de efetivo plantio e a área chamada de outros usos, que são áreas destinadas à construção, prédios, né, rios, lagos, pastagens, ou seja, tudo que não é nem plantação e nem proteção. Então a gente queria fazer, né, esse estudo para que a gente pudesse determinar qual que era o percentual que essas empresas no geral estavam tendo de proteção ambiental. Então qual a contribuição que as unidades de manejo florestal certificadas de plantações tinham na proteção de florestas nativas. Porque muito se fala sobre a questão que as empresas florestais, elas produzem, né, pinos, eucalipto, isso não é floresta, mas muitas das pessoas que estão criticando são aquelas que possuem a mesa de trabalho, por exemplo, feita de madeira de pinos ou de eucalipto, que tem um guarda-roupa feito do mesmo material, que senta na cadeira usando esse material, que compra uma folha de papel A4 para impressora, que vem também de plantios florestais. Então é uma crítica, mas a pessoa compra aqueles produtos. Então a gente queria ver se o fato dessas empresas terem a certificação florestal se fazia com que elas cumprissem a lei e o mínimo de proteção florestal exigida. Então, no nosso estudo, a gente fez, tanto do FSC quanto por CERFLOR, o que a gente fez, né? Classificamos as empresas por estado, então tem estado com mais área e outros com menos áreas certificadas. Então vimos, por exemplo, que na época, né, 2008, claro, esse estudo pode ser replicado hoje em dia, né, a área total de proteção florestal na Bahia era 173 mil hectares, né, depois em Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. E aí a gente vê o percentual da área toda, esse percentual aqui, era um percentual muito grande. Então, na Bahia, as empresas, em média, as empresas de plantios florestais tinham quase 41% da área total preservada, de proteção. E no caso do CERFLOR, né, do PFC CERFLOR, bem parecido, 46%. Bem, quem quiser saber um pouco mais sobre esse estudo, nós publicamos o artigo, né, na revista Árvore, em 2011, Plantações florestais e a proteção de florestas nativas em unidades de manejo certificadas no Brasil. Lá vocês vão ter assim, mais informações, né? Então, para mostrar a importância das empresas que têm plantio florestal na proteção das florestas nativas. Então a gente fez um outro estudo, né, fazendo o mesmo, ao invés de fazer o recorte por estados,
a gente pegou a América do Sul toda e fizemos um recorte por país, né? Na época tinha o FSC Brasil, o FSC Chile, o CERT-FLOR do Chile e o CERFLOR no Brasil. Nessa época, que foi 2008, a gente ainda não tinha, por exemplo, o PFC Argentina, o PFC Uruguai e outros PFCs. Então, o que a gente fez? A gente queria fazer uma comparação. Essa aqui foi uma das últimas tabelas, né, a quinta tabela, mas a gente queria fazer uma comparação por país e que tivesse os dois sistemas de certificação. Então veja aqui, olha, a área total certificada de plantações, plantações efetivas com percentual, proteção florestal, aqui entra reserva legal e APP, e outros usos, como eu falei, construções, lagoas, rios, estradas, etc. Então veja que, em primeiro lugar, estava o FSC Brasil, em média as empresas com plantias florestais tinham quase 52% de áreas de plantações, mas por outro lado 41% de proteção florestal. Depois o CERT-FLOR do Chile, né? E aqui também tivemos um expressivo número do CERFLOR Brasil, né? Então mostrando que a título de Brasil, né, o Brasil ele acaba que as empresas tinham uma tendência de maior percentual de proteção florestal. Bom, esse estudo também, quem quiser ver, está na revista Floresta, que é da Universidade Federal do Paraná, publicamos em 2011. Tanto esse artigo quanto esse anterior da UFV, eles são gratuitos, tá, gente? É só entrar no site da revista Árvore ou entrar no site da revista Floresta que vocês baixam os dois artigos. Então, o título foi Plantações Florestais e a Proteção de Florestas Nativas em Unidades de Manejo Florestal certificadas pelos sistemas FSC e PFC. É bem gratificante porque esses trabalhos eles vêm periodicamente sendo citados por outros autores, por outros artigos que são publicados no mundo inteiro, tá? Bom, então é isso. Com essa aula a gente encerra o tema áreas de alto valor de conservação. Certamente teria muito mais coisa para falar a respeito. E na próxima aula a gente já fala do último tema da certificação de manejo florestal. Aqui estão os meus contatos. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima.